Começando do nada, episódio de número 93. Tudo bem, galera? Tudo tranquilos? Vamos dando um aviso aqui que se você está assistindo esse programa através do canal de YouTube Guilherme Bicudo, se você quiser continuar assistindo esse programa, assistindo não, né? Escutando esse programa, você pode se inscrever no canal do Spreaker, porque o que acontece? Esse canal a gente vai abrir um canal, já abriu na verdade, um canal do YouTube pro Do Nada. Então, a gente vai ainda colocar talvez alguns vídeos aí nesse canal, mas se você quer continuar seguindo, você pode ir pelo Spreaker.com/show/do nada, né? Aí, mandou bem. Ou só se você colocar Spreaker e do nada no Google você acha, né? Spreaker é Spreaker, e depois também vai ter esse canal do Nada no YouTube e outros links. Mas a gente vai deixando esse aviso aí nos próximos programas para quem quiser continuar, quem assiste através desse canal e quiser continuar assistindo. Assistindo, caramba, mania, né? Escutando. Escutando, acompanhando a gente. Que massa. É, mas e aí, cara? Como é que tá? O que é que você manda hoje? O que você quer abrir? Eu tava pensando numa coisa sobre começar as coisas. Isso, é, antes de ver a mensagem lá do YouTube do nada, fiquei, foi congruente, assim, porque eu falei assim, o que que motiva a gente a começar as coisas e o que que prende a gente, né? O que que deixa a gente tão preso, às vezes, entalado, engatado em alguma coisa que não faz a gente começar. Enfim, eu falo isso justamente porque a forma que a gente começou também, ela foi relativamente fluida, teve algumas resistências, né? Intelectuais no começo, ou não intelectuais, mas talvez de memórias, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, o que que é que tem algumas coisas que eu me propus a começar esse ano, por exemplo, eu comecei, levei até o final, mas teve algumas coisas que eu comecei e entendi que eu ia precisar de mais tempo para finalizar elas. E tem coisas, inclusive, que só vou poder finalizar daqui a 2 anos, né? E tem coisas que eu comecei esse ano que eu vou fazer de tudo para finalizar agora esse ano que vem, talvez lá para agosto, quem sabe. Mas o que que é, né? O que que motiva a gente a começar e o que que deixa a gente incapaz de começar alguma coisa? O que eu tava pensando aqui é que de um certo, sei lá, de um certo lado, nada começa e termina exatamente assim. Isso também é uma construção que a gente faz. Então, Quando você fala de construção, você está falando de conceitos que a gente tem, né? Que não é, existem. conceitos que não existem, como assim? Conceitos que estão só na nossa cabeça, que na verdade eles não são. Vai ter um lado do que vai ter um lado que a coisa, Sabe? vai ter um lado que a coisa realmente começa, que a gente pode dizer de uma forma concreta que isso começou. Mas o que eu tô vendo é assim, por exemplo, quando você vai começar uma coisa, quando você vai dar início, por exemplo, a um projeto, esse projeto ele já está sendo gestado antes na sua cabeça, e antes já teve vários elementos que foram sendo gestados, que são os elementos que você vai utilizar naquele projeto. Então, essa observação desses elementos que estão disponíveis, ela ela vai dar um caráter, outro caráter ao projeto, assim, porque a plataforma da qual você começa alguma coisa, né, vai determinar, vamos dizer, o sucesso desse projeto, vai determinar não só o sucesso, mas assim o aproveitamento que você vai tirar daquilo. Então é uma coisa estranha, porque tem coisas que, como elas começam, vamos dizer, meio que do nada, não sei, você tá observando alguma coisa ali
e de repente você vê uma oportunidade e começa assim, não sei explicar, é uma coisa muito fluida que ocorre e que às vezes não ocorre tanto quando você está planejando as coisas ou está... Isso, exatamente. Ainda bem que você falou nisso, planejando as coisas. Mas antes disso, você falou algo também que eu achei interessante, porque que tem a ver com essa coisa da observação. Observação, como a gente vem falando aqui em vários episódios, é um dos pontos que, que não que iniciam, mas que são pontos importantes para a gente entender, né? Mais ou menos, ou não mais ou menos, mas entender com mais clareza aquilo que se desdobra diante da gente. E aí você falou da observação dos elementos, né? Que ele dá um caráter a um projeto. E às vezes é isso também, né? Tem vezes que há um tempo atrás, eu pensava em coisas que poderia começar, mas eu ficava só no âmbito da observação, então eu não conseguia sair do lugar para poder botar em prática algumas coisas. E a ideia é que às vezes você, de tanto observar, você consegue perceber quais são os elementos que estão disponíveis a seu favor, mas que você vai ter que ir lá e botar a mão na massa ou participar disso, e simplesmente ficar esperando não rola. Quando a gente fala quando a gente fala, não. Quando você falou de elementos, eu entendi que, por exemplo, o que seriam esses elementos, né? E aí eu pensei assim, tipo, por exemplo, às vezes é uma plataforma de internet, como, sei lá, qualquer mídia dessas aí, Face, Insta, YouTube, Twitter. Mas assim, os elementos também podem ser pessoas, pode ser um sentimento seu que fala muito forte com você, que chega a ser intuitivo. Sei lá, talvez até o seu pet, né? Enfim, elementos são coisas que só você consegue se conectar a essas coisas, as suas habilidades, os seus talentos, as coisas que estão congruentes inclusive a determinadas circunstâncias que você encara como problemas. Eu penso que sejam isso, assim, né? Formas de elemento. Eu não sei se isso é o que seria que você pensou na hora que você falou sobre elementos. Uhum. O que eu tô pensando agora tem uma diferença grande se quando você vai fazer qualquer coisa, você tá fazendo a partir de uma referência externa ou de uma referência interna. Uhum. Então, assim, a gente pode ler esses elementos, eu ainda não tô definindo quais são esses elementos, vamos deixar essa palavra por enquanto, mas quando você tá olhando para fora e vendo como esses... Porque assim, a nossa realidade, ela são possibilidades que estão aí, e algumas possibilidades a gente vai vivê-las e outras possibilidades a gente não vai viver. E ainda outras possibilidades que talvez a gente nem consiga captar. Então, o que a gente está falando basicamente é de que existem possibilidades, existe um potencial da nossa realidade e a gente está tentando captar esse potencial. Então, se a minha atenção está voltada para uma referência externa, então essa possibilidade de perceber os potenciais, ela vai ter um nível de profundidade. Se a gente está voltado para essa percepção interna, vai ser um outro nível de captar essas possibilidades que vai ser mais profundo. Porque a partir dessa observação interna, eu vou estar me conectando com potenciais que estariam, estou usando essa palavra nessa conjugação para essa conotação, né, de que isso também é uma questão subjetiva, mas de que estariam mais coerentes comigo. Essas possibilidades que eu estou percebendo dentro de mim. Porque muitas vezes o que vai acontecer quando você está olhando para fora é que as coisas que você vai começar não é um começo, é uma cópia de alguma coisa. Por exemplo, assim, seus amigos estão abrindo empresas. Daí você, eu também quero abrir a minha empresa. Então você está partindo disso, assim, meus amigos estão casando, então eu também quero me casar.
meus amigos estão se relacionando, eu também quero relacionar. As pessoas estão fazendo isso, eu também quero fazer. As pessoas estão viajando, eu também preciso viajar. Então você está fazendo projetos que são... Assim, você na real tá em referência ao passado. Porque você está vendo como que as pessoas começaram projetos. Também tem toda a questão de como que você está visualizando. Quer dizer, talvez você não esteja... Para que você quer isso? Porque você quer ganhar dinheiro? Ou porque você quer ser bem falado? Porque você quer que as pessoas te reconheçam? Então, assim... o nível assim, a sua leitura em relação ao propósito disso vai ser não é que não tenha propósito, porque tudo tem propósito, mas quando você começa a se conectar a partir de olhando para dentro, vamos dizer, então é outro nível daí que eu tô falando que eu não percebo que tem um começo as coisas, porque nunca termina, porque uma coisa ela vai se enganchando na outra, e isso vai abrindo aquilo, porque de certa forma eu comecei esse projeto com você quando eu fui para Natal. Agora, como que eu poderia saber disso? Então, assim, entende? Eu comecei isso quando, por exemplo, eu aprendi a falar português, né? Assim, a gente pode dar mil exemplos, assim, quando que começa isso? Porque esses seriam os elementos, talvez, né? Isso. Que você perguntou, elemento aprender a falar, ó o caminhão, a interferência que eu sinto. Você tá na praia ou você tá no estúdio? Porque o vento tava aí no microfone. Não tem como, cara. Hoje eu falei, não vou ter como desligar essa porra nem a pau. Desculpa aí, gente, vocês que estão acostumados com a BBC, Não, a gente ainda vai ter um estúdio, mas aqui, é isso. Esse seria um exemplo de elementos. Por exemplo, eu conhecer você, eu estar interessado nesse tipo de assunto, eu saber falar português, eu saber operar esse software que eu estou usando, eu ter participado de outros podcasts. Então, assim, é muito difícil falar onde começa isso, porque essa separação vai ser uma separação virtual. Sim. E tem outra coisa importante também. Nossa, o que não é importante, né? Em se tratando de coisas que você quer começar e que estão relacionadas a esses elementos aí, todos que você citou. Tudo, sim, não vou dizer tudo, porque tudo fica meio, me dá a ideia de burrice. Mas tudo é um remix, né? É o que a galera fala. Tudo é um remix, assim. Tudo tipo, a roda foi inventada, mas assim, o pneu é um remix, né? Os botões são um remix, né? Sei lá, bolinha de gude é um remix. E, sim, é importante essa ideia de se entender, né? Das possibilidades que a gente vive de acordo com o que a gente toma como elementos externos e como elementos internos, assim. É uma sacada massa, porque sim, os externos estão relacionados aos outros, né? Tipo, tudo isso que você falou aí da galera querer fazer as coisas, e você tá meio que teleguiado, né? Pelas coisas que você assiste, pelos podcasts que você ouve, né? Pelas pessoas, os professores, inclusive seus pais também. Às vezes você deixa de fazer aquilo que você quer, principalmente pelas pessoas que você ama, como seus pais, assim, né? Porque os caras são médicos, os caras são médicos também, ou são advogados, ou são engenheiros, ou são, sei lá, terapeutas holísticos, eu também vou ser. Enfim, tem tanta coisa que, enquanto se olha tanto para o externo e não mergulha-se nesses elementos internos, que acredito eu possa estar relacionado a essa coisa do que é mais genuíno em você ou na gente, né? E que a gente, talvez, quando mergulha nisso, a gente comece a encontrar coisas que são menos remixadas, né? Ou que pode ser que tenha a ver com coisas extremamente suas, assim, particulares, olhar para si é uma autodescoberta, né? Às vezes você não, eu falo, obviamente, eu falo por mim, né? Eu não sabia quem eu era até, sei lá, ano retrasado, e continuo me conhecendo, assim, tem coisas que eu descubro de mim que eu falo assim, caraca, pode crer, isso aqui, esses dias, inclusive, foi uma dessas, foi um desses olhares, foi um desses elementos internos que me deu um estalo, assim, de, putz, eu posso usar isso aqui nesse projeto, e aí foi massa, porque eu
cara, fiquei. Era esse o elemento que tava faltando, assim, sabe? De você apertar o botão e soltar o REC e mandar play, enfim, foi massa, assim. E é por isso também que eu tô nessa pegada, assim, de, né? Fiquei refletindo um pouco sobre essa coisa do começar. E também eu vejo que conforme você vai se sintonizando, né, nessa realidade interna, você vai reconfigurando essa realidade externa. Não é que assim o externo não existe, mas você consegue dar outro valor pro externo porque você está vendo a partir do interno. Porque se você só está baseado no externo, você sempre vai estar numa referência a partir do que os outros estão dizendo para você que é. Então, você não consegue exercer a sua autoridade interna de conseguir estabelecer um valor próprio às coisas. E sem esse valor próprio, qual é o sentido do que você está fazendo? Né? Assim, tudo bem que vai ter vários momentos em que eu não vou estar podendo assumir essa parte interna, mas daí acontece que os valores que as pessoas vão dar para aquilo que você está fazendo tem uma importância relativa. Então, sei lá, qual que era a importância que tinha para sei lá, vou falar para mim, né? Para mim, há, sei lá, alguns anos, uma oportunidade de fazer um podcast, assim, é uma coisa fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas a partir do valor que você está dando para isso, você vai construir um valor externo diferente. Porque você está vendo um valor interno que é distinto. Mas se você for perguntar qual que é importante, pra quê? Pra que você está fazendo isso? Então, assim, se você está dando valor a partir do externo, então você fica sem, às vezes, a possibilidade de reconfigurar a sua realidade. E eu digo que tem valor relativo porque, sim, em um certo momento, a gente tem que conseguir estabelecer uma troca. Então a gente tem que conseguir chegar em algum lugar, em algum momento, de fazer trocas com pessoas. Também, de novo, essas trocas são colocadas também numa balança interna do que isso significa. Então, para uma pessoa poderia ser, mas está rendendo dinheiro? Para outro, e um outro valor mais interno isso tá, por exemplo, sei lá, Me trazendo paz, quem sabe? trazendo a possibilidade de você, sei lá, de você expandir a sua consciência. Sim, isso é importante para você? Sim. Então isso tem um valor? Tem. Então, assim, se a gente também não pode ficar só na nossa viagem interna sem que isso tenha nenhum tipo de troca. Então, assim, são os dois, entende? Mas como a gente já está mais afixado, sempre teve mais afixado nessa referência externa, então talvez agora seja o momento de você botar mais na outra perna para você conseguir perceber ela. E depois, assim, na verdade é um jogo, né, dessas duas coisas que são importantes. Essa troca, é interessante isso tudo que você está falando, porque existe, inclusive eu estava falando com uma amiga ontem, e ela falou assim, olha, existem momentos que às vezes você escolhe alguns lugares para ir, para ficar por um tempo, e às vezes nem mesmo você consegue explicar o porquê que você está escolhendo ficar naquele lugar, né? E quando eu falo de lugar, eu falo de ambientes, assim, não exatamente cidades somente, porque eu estava falando sobre o frio, né? E aí ela falou assim, às vezes a gente escolhe lugares mais frios porque a gente quer ficar mais introspectivo, e talvez seja por isso que você tenha escolhido esse lugar. Mas aí depois eu fiquei viajando naquilo, né? E falei assim, putz, às vezes você quer você entra num quarto ou num ambiente com ar-condicionado e é frio, e como o frio tem essa coisa de encolher, né? De deixar um pouco mais introspectivo, de deixar um pouco mais centrado em você. Esse é o momento onde é como se nesse momento você fosse, sim, entrar nessa perspectiva de busca de elementos internos, para depois, no calor, porque ela falou que no calor as coisas expandem, e fisicamente é isso realmente que acontece. E aí ela fala que às vezes você sai desses lugares frios, seja no seu quarto, seja no escritório, seja
Às vezes você passa o dia todo trabalhando dentro de salas fechadas frias e você quer ir pra praia, você quer passar pelo menos 5 minutos ali na frente do mar, alguma coisa na hora do almoço, sei lá, você quer ver o céu. Isso é um momento que você está expandindo, né, parte de você, que você está querendo, de alguma forma, participar desses elementos externos, assim, porque, sim, e obviamente aquela coisa, né, tudo que é demais, tudo que é demais é veneno, já diziam nossos avós, assim. E aí, quando você fala dessa troca do que, dessa balança que existe entre o que é externo e o que é interno, é importante deixar que as coisas realmente se desdobrem, sem que você simplesmente controle o fato de você, eu vou fazer negócio com o Guilherme porque, putz, fazer negócio com ele é importante porque vai fluir muita grana, um elemento externo, né? E aí interno você, não vou fazer porque eu quero fazer do meu jeito, eu acho que as pessoas, quando se intrometem, uma cabeça a mais às vezes pode comer. Enfim, conflitos que você não deixa que o melhor de você flua às vezes, né? Os seus melhores elementos fluam. E é importante. Até anotei aqui algumas coisas que se falou anteriormente sobre essa coisa do propósito. Às vezes você é a gente, né? A gente começa um propósito, né? A gente começa alguma coisa com um propósito. Mas pode ser interessante, pode ser importante também estar aberto para que esse propósito em si ele mescle com o propósito que está dentro de elementos internos de outras pessoas, que mesclam com esses outros elementos internos nossos, que estão relacionados ao nosso propósito, e aí ele desdobra essas outras probabilidades, né? Que a gente se dispõe a fazer e viver e participar e deixar e plantar e colher outras coisas que a gente não conseguia imaginar antes. Eu entendo o que você está falando, mas eu vejo assim, que quando a gente se conecta a essa parte mais profunda da gente mesmo, essa parte profunda, ela já está conectada com o propósito dos outros. Mas quando você faz essa separação de perceber os propósitos dos outros, daí talvez você vai estar indo para uma leitura pessoal, entende? Então, se é um propósito profundo, ele vai ser o propósito dos outros. Sim, Por si só. Agora, a questão que às vezes confunde a gente é porque como a gente utiliza uma linguagem como a gente não tem tanta visão sobre a nossa linguagem, a gente não percebe que a gente já está cometendo um erro quando a gente para falar, não, tem que ser uma coisa que seja legal para todo mundo. Mas esse legal para todo mundo é uma frase social, cultural. Então ela não tem... na profundidade da coisa, esse todo mundo já está incluído. Agora, quando eu entro com essa ferramenta, sem perceber que a minha linguagem está me levando para... então eu vou fazer isso porque é bom, e não sei o quê. E daí eu já corto a conexão com essa minha... vamos dizer... essa capacidade que a gente tem de encontrar algo que não esteja... que não seja, talvez, concreto, não seja visível. Porque começa a entrar essa interferência. Porque a gente entra como esse ser essa coisa de ser social, daí tem um monte de discursos, e daí é isso, mas é por a chegada a isso é por um outro lado. Então, o que você falou do mais frio e do mais quente, por exemplo, a gente vê de um certo lado como os países que estão mais assim em zonas temperadas, mais frias, eles se desenvolveram mais, né? E os países mais quentes eles estão mais, assim, economicamente falando, eles estão mais atrasados por esse critério, assim. Então, essa possibilidade que você tem no frio de observar, porque assim, o calor é movimento, né? Então, e na verdade a própria realidade, o próprio peso, na sua essência, ele é movimento, porque na verdade a partícula em si não existe. Quando você pega um átomo e você quebra ele em elétrons e quebra isso em quarks, não sei o que, você não consegue encontrar, assim, esses quarks, eles não têm um peso
que é um peso de matéria de que existe, é um movimento. Lá na base é um movimento que depois gera um peso. Então, Aham, aham. a nossa realidade, vamos dizer, o ápice da nossa realidade, que a partir do nada, é conseguir criar esse peso. Uhum. Mas isso é um movimento. Agora, se você não consegue ver de onde está vindo esse movimento, você está sendo movido simplesmente. Então você está totalmente inconsciente. Enquanto que se você consegue entrar numa zona em que você tem menos movimento, você consegue ver o movimento para depois você entrar de novo nesse movimento de um outro lado. Então essa movida é diferente. Então talvez seja essa dinâmica que você está vivendo, assim como, por exemplo, eu sou de São Paulo, fui para Natal. Talvez eu tivesse parado demais, então eu vou para um lugar em que eu me movo para botar um pouco de vida, de peso, e depois eu volto para ver isso novamente, não sei. É. Agora, isso que você falou lá no comecinho dessa, dessa coisa do propósito, quando o propósito é algo mais profundo, ele é o propósito dos outros, foi mais ou menos isso que você falou, né? É um propósito coletivo. É um propósito coletivo. E aí isso aí é importante a gente também dar uma pincelada sobre isso, porque é como o cara que, quando você estava falando, a ideia veio na cabeça. É como o cara que é músico e que tem pessoas que gostam do estilo musical dele, mas ser músico ou fazer música é o propósito desse cara. E as pessoas que estão conectadas com o estilo musical dele podem também estarem conectadas com esse propósito coletivo. Só que tem uma galera que não curte a música do cara, entendeu? Logo, o propósito desse cara, ou seu, seja lá do que for, do talento que você tiver, por mais profundo que seja, ele não vai ser o propósito de todos. Propósito coletivo? Sim. Mas o propósito de todos não. É muito assim, não é que isso não exista, é uma possibilidade. Mas no Mas fundo, no aí fundo, senão a gente entra mesmo naquela de querer agradar a todos, entendeu? mas a questão é como você está vendo o propósito. Porque mesmo para essas pessoas que são desagradadas por esse cara, esse desagrado também tem um propósito. Então, esse ponto onde tudo tem um propósito não é um ponto pessoal. Então, assim, Entendi. nesse sentido, tá, isso não agrada. Mas isso é um exemplo de que o propósito é uma coisa que tem que me agradar, por exemplo. Sim, Então, sim, não. sim, sim, sim. Por isso que esse agradar é pessoal. E eu tô falando que Ah, esse propósito que conecta a todos, ele é muito mais profundo. Por isso que, por exemplo, a gente estava falando ontem, você pediu um exemplo, né, do que seria, por exemplo, a questão da arrogância, de você estar vivendo e você ser o arrogante, ou do exemplo de você ser o cara que está passando vergonha. Então, por mais que isso pareça errado nesse momento, isso tem um propósito, porque tá todo mundo conectado para essa situação acontecer. Eu não fiz a gente não criou essa situação sozinho. Esse músico, ele não criou essa situação sozinho. Ele tem um público, uma indústria, uma corrente contrária do, sei lá, do rock A e do rock B, e das pessoas que não gostam de rock, das pessoas que são surdas, e sei lá. Então, a questão é que da onde parte a nossa referência para vir propósito. Então, se a nossa referência é uma referência pessoal, a gente sempre vai estar achando que não então, assim, do meu lado pessoal, eu sinto que eu não estou alcançando aquilo, mas eu sei que tem um lado em que isso está se alcançando. Então, o código vai estar se expressando entre essas duas pontas, entre esse pessoal meu que está se sentindo incomodado ou feliz com a situação, e esse ponto que é totalmente impessoal. sim. E isso é importantíssimo, realmente, porque é o que eu sempre venho dizendo, tipo, enquanto você toma as coisas pro lado pessoal, ou que é aquilo que a gente já falou, inclusive, você quer porque quer ser feliz, quando na verdade a felicidade está em participar do que é tosco, do que é brilhante, do que agonia, do que te traz paz e tal. E, e, e aí tem algumas pessoas que, inclusive, é, acham, acham até. São um pouco resistentes a essa ideia quando eu falo, mas. E agora que você falou.
de forma resumida, eu também coloco assim da mesma forma, tipo, às vezes não agradar é parte de um processo de autoobservação que você que está no papel de não agradar é parte fundamental, né? É aquilo que você falou, tipo, não agradar é parte do propósito, né? E aí isso faz com que a gente talvez ajude a gente a se colocar numa posição menos mais mais fluida realmente. É, e também a gente sobrevaloriza o estímulo, a sensibilidade, também que a gente tocou nesse ponto ontem. Então, do ponto de vista do que você sente, do seu estímulo, você vai se desagradar, você vai sentir coisas que você não vai ter como compor na sua realidade de uma forma que tenha que pareça ser coerente, que pareça ter um propósito, porque esse estímulo ele está levando você a buscar algo diferente, a buscar, por exemplo, se satisfazer. Então a gente tem que colocar nessa equação que tem uma parte da gente que ela não está sob esse efeito de estímulo. Então a chance de você perceber isso é se desestimular. Sim, Então, sim. e a gente tem uma cultura que fala, não, você tem que ser motivado, não sei o que, você tem que ser estimulado. Mas daí você não consegue ler a sua realidade. Porque os estímulos, eles fazem com que você releia, tome a mesma leitura novamente. Então, uma leitura indiferente a essa realidade, que consiga não estar à mercê desses estímulos, ela vai conseguir entender como essa realidade está funcionando. Porque o cara que está estimulado, ele não consegue ver, porque ele só está indo atrás daquele estímulo. Sim, sim, sim. Nossa, sim. Essa supervalorização desse estímulo de se sentir bem é interessante. Agora, eu, eu particularmente não conheço ninguém, por exemplo, que, sei lá, esteja muito feliz, muito, muito, muito feliz, assim, hoje eu não sei, cara, tô tão feliz, eu vou escolher ficar triste hoje, porque tipo, eu não conheço essa figura ainda. Mas eu sei, quer dizer, conheço uma, mas por um documentário, mas isso não quer dizer que eu fiz esse processo, inclusive, né, justamente de participar dessa coisa de estar para fazer uma pegada de autoconhecimento é uma outra coisa, uma outra vertente também. Mas é interessante isso, porque a gente acha que não, mas a gente, no fundo, a gente não é nem o que a gente sente. Mas, enfim, isso também pode ser um episódio, um outro episódio para a gente falar sobre isso. Mas é isso aí. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, finalizar? Não, se o negócio a gente para hoje, mas é isso, assim. Tem esse lado animal na gente, né? Esse lado, muitas vezes a gente está respondendo a esse animal ainda. Sem dúvida. O que cérebro faz crocodilo, né? o que faz parte, mas a gente também tem um outro lado que não é animal. Então a questão da consciência é essa, porque seriam esses dois aspectos. A gente já falou. Um aspecto seria você só estar vivendo a sua vida pela experiência em si. Então, tem a consciência quando você consegue parar e olhar para isso que está acontecendo nessa vivência. Parar, quando eu falei que você está estimulado e você só fica no estímulo, não quer dizer que você vai estar feliz e você escolhe estar triste. Não é isso. Mas é que você está feliz e você consegue ver, nossa, eu estou feliz. Mas eu sei que isso é uma possibilidade dessa vivência. E eu sou mais do que essa felicidade. Eu sei que existe alguma coisa inconsciente que está fazendo com que eu fique feliz nessa situação. E que no dia que acaba, assim, tá tudo bem, até o momento que eu continuo sendo feliz. Na hora que acontece alguma coisa que contrapõe essa minha felicidade, eu falo, porra, que bosta de realidade que é essa. Mas aí eu não quis ver como ela funcionava, porque enquanto ela estava funcionando, eu estava indo atrás desse estímulo. É disso que eu estou falando. Então, a questão é a gente poder habitar um lugar em que a gente não deixa de ter o estímulo. Você está sendo estimulado, mas ao mesmo tempo você consegue ter um olhar para esse estímulo de fora.
Isso que é sair da Matrix. Não é sair de vez. Agora, porque daí é a confusão que a gente faz também. Ele é um cara, ele é um santo, ele não sente mais. E não sei o que, não é isso. Você sente, só que você consegue começar a entender como que esse sentimento funciona. Entende? Senão você tá à mercê desse sentimento apenas. Que nem um animal. Tá bom? A gente acabou? Sim. Não sei, velho. É isso, tem muita coisa que a gente pode abrir ainda em um outro momento, com certeza. Fica material para o nosso próximo encontro. Então, escrevam, participem, se inscrevam no canal Spreaker.com/show/donada ou e-mail para donadamedia@gmail.com. E aí tem o nosso novo canal no YouTube, Do Nada. Que não dá pra achar ainda, que eu fui procurar hoje. Pode ser um tópico também de episódio, que tem vários do nadas, assim, tem uns 20 do nadas. Cada pessoa são nossos futuros concorrentes. Um abraço pra vocês, amiguinhos. Miguxos. Falou.